Olá, olá, povo do meu condomínio. Mais um Siga-me Cast. É um grande prazer estar aqui comunicando, trazendo informações, soluções, dicas para o universo condominial. E claro, hoje tenho o grande prazer de ter um grande profissional. O cara é formado em administração, é gestor condominial, é um aprendiz nato. Seja muito bem-vindo, Osami Oliveira. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui batendo um papo e acrescentando conhecimento. Muito bom. Eu que agradeço o convite. É sempre bom compartilhar conhecimento, compartilhar assim as experiências que a gente tem na área da gestão condominial, que é o que a gente vem falar aqui. Então, assim, estou aqui para contribuir, para ajudar, para melhorar nossa gestão condominial aí. Coisa boa. Muito obrigado, amigo. Pessoal, para quem não o conhece, o Osami é um cara incrível. De verdade, a gente aqui passou quase uma hora conversando antes de iniciar as gravações. Eu aprendi muita coisa. E o intuito, de fato, do Siga Me Cast é trazer informação, é acrescentar conhecimento, agregar valor, é enriquecer o conhecimento para que todos os moradores, todos os gestores, para quem vive o universo condominial, ele possa entender, de fato, o que é condomínio, entender o que engloba o universo de condomínio. E para a gente iniciar nosso bate-papo, para quem não sabe, gente, Osami, ele está como síndico, é morador lá do Central Park. É um condomínio clube com 906 unidades. Então você imagina aí. Você administra um condomínio com 100, com 200, com 300 apartamentos ou casas. Mas um condomínio clube, que normalmente são condomínios maiores, eles têm diversos desafios. E eu gostaria de iniciar nossa conversa falando sobre os desafios e, claro, os prazeres de administrar um condomínio grande de 906 famílias. Legal. Realmente, assim, é um condomínio grande, então a gente chama com uma mini cidade. Isso, a minha São cidade. 906 unidades, são 3.600 moradores, mais seus visitantes. Então, o condomínio não tem só a moradia. Então, ele tem toda uma infraestrutura, desde piscina, área de lazer, campo, quadra, tem as atividades sociais, tem também a área esportiva, para todos os públicos, da criança ao idoso. Então, são coisas que a gente tem que gerenciar, tem todo um cuidado para ver o que é que precisa ser feito para que as pessoas tenham, o morador tenha uma experiência naquilo e viva com qualidade de vida no seu condomínio. Então, ele, Quem busca condomínio está buscando segurança e busca qualidade de vida, qualidade de né? vida, exatamente. O primeiro ponto que quem vai morar em condomínio chama-se segurança. Esse é o ponto principal. Então, segurança é uma coisa que hoje você não pode nem dizer assim, não, eu ofereço segurança. Isso aí é regra. Mas a qualidade de vida é o que vai diferenciar no condomínio. Exatamente. Então, a gente tem que tentar ver que as pessoas entendam que ela tem uma qualidade de vida dentro daquele condomínio. Então, não é um condomínio enrijessado, que tem só dificuldades. Não, tem lá todo um lazer, tem toda uma estrutura que vai acolher esse morador, para que ele se sinta lá um prazer. Então, tem N atividades que a gente desenvolve para que ele tenha, em uma delas ele se encaixe e tenha dizer assim, aqui eu gosto disso aqui por causa disso E aqui, tem dessa prazer experiência. em participar e se Isso. divertir. Tem gente que só quer fazer natação. Tem a piscina para ele fazer natação. Ah, tem gente que quer fazer yoga, por exemplo. A gente tem yoga para essa pessoa. Vocês têm yoga lá no condomínio? Tem yoga, tem pilates. Tá vendo Entendeu? aí, gente? Então, assim, a gente vai tendo atividade que vai adequando. Ah, tem as pessoas que querem fazer funcional. A gente tem funcional para atender essas pessoas. Eu entendo. A academia hoje é uma coisa de qualidade de vida que eu acho que é assim, é saúde ter academia. Então, a questão da academia a gente tem também. Mas tem essas coisas que diferencia também lá a questão do condomínio. Então, você tem que gerenciar todo esse ponto, desde a questão da equipe de segurança, da equipe de suporte, de portaria, de limpeza, de manter os ambientes, entendeu? Dos eventos, quem vai receber, vai fazer um evento lá, um aniversário, um aniversário, uma confraternização de empresa lá dentro do condomínio. Então, ele vai ter que ter todo o acolhimento, toda uma parte de estrutura e segurança para que aquilo se realize da melhor forma possível. Então, tem os salões, tem tudo que a gente tem que oferecer para ele entregar aquela experiência e dizer assim, ó, eu fiz o melhor dentro do meu condomínio para receber meus amigos, meus familiares, entendeu? Entendi. E falando sobre a questão da gestão, imagine, eu tento imaginar, eu não consigo imaginar, não consigo ter certeza, mas como é que é feita a questão da gestão sobre a segurança, da portaria, o controle de acesso? Porque imagina só, pessoal, você ter quase 4.000 pessoas morando dentro do condomínio. E o fluxo de pessoas em portaria, fluxo de entregadores, de encomendas, como é que é feita a gestão sobre a portaria do condomínio? Então, a gente criou, esse foi um grande desafio realmente que a gente teve lá, que a gente veio modernizando. Então, a gente criou o sistema de automação para o morador, que a grande parte que a gente vamos focar é com o morador.
Então, o morador precisa ter um acesso livre, rápido, que não... e assim, são 906 unidades, vamos supor, no horário de pico, que é de 8 e às 6 da noite, né? 8 da manhã e 6 da noite, são os horários de pico onde eles estão chegando. E se tiver um sistema que demore, que a pessoa tem que ler vá consultar, vai dar uma fila grande, gigante. Então, quando às vezes o sistema dá uma travada, dá uma fila, rapidinho dá uma fila. Então, a gente sempre investe em automação, em tecnologia. Tecnologia para ajudar. Para ajudar. Então, o veículo, quando vai chegando, já vai ler na placa. Quando ele lê a placa, ele já passa pela facial. Então, assim, é 5 segundos. Ele passou pelos processos. 5 segundos, ele mora repassando ali para não perder tempo. Então, a gente investe muito nessa questão da tecnologia para que isso fique automático para o morador. Então, a gente vem melhorando a questão, vem pesquisando no programa, que, assim, tem muita coisa para condomínio, mas para condomínio pequeno. Isso. Condomínio de 40, 50 unidades, são as coisas que é mais simples de fazer um gerenciamento. Para condomínio clube, que são condomínios gigantes, assim como o nosso, não tem muita infraestrutura para essa parte. Então, é a coisa que a gente tem que ficar olhando. Se adequando, ajustando, pesquisando, para poder entregar o melhor sistema de segurança, a melhor experiência. Então, a gente vem sempre olhando os programas, se eles atendem, se eles comportam essa necessidade, essa agilidade. Aí a gente recebe, às vezes, várias empresas de tecnologia, só que quando chega em alguns pontos, porque não atendem. Não atende o grande fluxo. O grande fluxo que a gente tem ali. Eu entendi. E a gente vem, inclusive, está fazendo a modernização nova agora para poder facilitar, inclusive, do visitante também. Para que fique mais... você tem um visitante, tem um amigo seu que vai lhe visitar, então você consiga fazer uma liberação de maneira mais ágil. De maneira remota. Remota, para que ele chegue ali e tenha um acesso rápido, sem demorar, sem criar muita fila ali. Porque a portaria, ela começa... O turno são de 12 horas, então eles mudam o turno de 12 horas. Então, a portaria de dia, de 6 às 6 da noite, às 18 horas, é um fluxo gigante. Você não consegue nem imaginar. Os caras não conseguem parar. São uma equipe de quantas pessoas na portaria? São 8 pessoas. São 8 pessoas. A gente, inclusive, fez uma mudança, tirou uma pessoa da noite e passou para dar suporte durante o dia, para poder, assim... Imagina só, 8 pessoas ali fazendo a gestão de quem está... mas durante o dia são 3. São 3. E são 8 durante os turnos. Sim, são 8 a equipe total. Aí a gente... E são 12, na verdade, que tem mais o suporte, que são os vigilantes. Que são os Honda. É isso. Agora Rosami, para você chegar a otimizar e fazer com que essa portaria ela funcione bem, como está funcionando, você sempre vem, né, atualizando, buscando tecnologias, eu tenho certeza que você passou por diversos desafios. Sim. Quais foram os principais desafios que você enfrentou para poder chegar ao resultado que você hoje chegou? Era a falta de processo, de saber de como implementar, de como cobrar a equipe para que aquilo fosse mais ágil. Esse foi o maior desafio. Não ter os processos redondos, claro, ali. Por exemplo, do que a gente deveria fazer para o morador, do que deveria fazer para o visitante, para um prestador de serviço, para um delivery. Então, a gente deixa claro, a gente reuniu a equipe, a gente treinou, eu fui perguntar a eles qual era a dificuldade que eles tinham ali, para poder a gente melhorar em sistema de TV, de monitoramento, de botar ali, ter 2 telas, ter uma tela, as botoeiras, botões de automação, para poder que aquilo ficasse mais rápido e sem gerar impacto para as pessoas. Vamos supor, hoje a gente vive num mundo onde as pessoas querem tudo rápido. Isso, de forma instantânea. Elas querem entrar no carro e já chegar no trabalho. Então, porque isso já está com a tecnologia que a gente tem hoje, já está enraizado, né? Eu dou um comando aqui e já chega. Então, quando ele chega na portaria que ele passa ali 20 segundos, ele já reclama. Já fica incomodado. Já fica incomodado. Então, a gente tenta o máximo monitorar esse tempo para que ele não Vocês acompanham o tempo de espera para ir, otimizando esse processo. Isso. E fazer com que cada vez mais fique eficiente. Isso. A gente vai otimizando. Aí existem os desafios, são que a gente chama de ocorrências, que são as reclamações dos moradores, que estão reclamando, que estão falando, o que eles queriam que fosse melhor. Então, a gente fica analisando aquilo e como é que a gente consegue implementar, otimizar que aquilo realmente seja implementado e flua, e realmente funcione. Você tem uma boa escutativa. Se não tiver, não funciona. Porque alguns gestores eles cometem o erro de não escutar, não entender. Porque muita gente também tem morador que são leigos, completamente leigos no assunto, e acaba fazendo reclamações que não cabem ou que por algum problema não consegue ser feito, ou eles não entendem como é o processo e que é necessário passar por um tempo, né, passar por aquele protocolo. Então, eu acho que quando na verdade, todo mundo, né, que está em casa deve ter suas dúvidas. Como é que é feita você escuta, entende, faz esse filtro para entender e otimizar?
Pronto, eu sempre gosto de elaborar em todo setor lá, se for limpeza, portaria, o que for, a gente gosta de fazer um termo de referência. Esse termo de referência eu boto todas as necessidades que eu preciso que tem que ter dentro do condomínio. Desde do público interno, que são os prestadores de serviço, do morador e de quem vai estar usufruindo daquela situação. E aí eu vou analisando. Aí, inclusive, num ponto que a gente estava falando aí, vem o prestador de serviço que quer ofertar uma tecnologia, um detalhe lá. Só que ele chega dando a visão dele, a maneira como ele entende que tem que ser a verdade absoluta dele. Só que ele não entende a necessidade do condomínio. Ele não está preocupado com a necessidade do condomínio, ele quer impor a verdade dele. E às vezes o gestor ele acaba comprando aquela ideia e esquece de analisar a parte interna, de ter esse termo de referência. Então, antes dele vir de analisar qualquer programa, qualquer situação, eu vou olhar para a nossa necessidade, para o nosso termo de referência. Aí eu posso evoluir nisso aqui? Posso. Aí esse programa vai me atender nessa evolução. Quantos passos eu tenho que voltar para trás? Porque assim, se eu vou evoluir, eu tenho que mudar um programa, mudar um negócio, eu tenho que dar uma recuada para poder implementar um sistema novo. Então tem que ter todo esse cuidado, toda essa análise que a gente faz, de toda a estrutura que eu vou ter, que eu vou precisar para que eu dê essa evolução. E, infelizmente, assim, é uma coisa que é uma dificuldade que a gente tem, com o prestador de serviço, que ele não está preocupado com a necessidade do condomínio. Está preocupado em vender. Em vender, entregar o produto dele, dizer que o produto dele, que é a verdade absoluta, que o produto é a solução do mundo. E muitas vezes não é. Não tem. E assim, quando eles vêm, aí eu escuto, entendo e pergunto, resolve esse problema aqui? Não resolve. Então, beleza, está resolvido. E como um condomínio desse, ele demanda muita manutenção. Então, hoje são quantos prestadores de serviço que atendem o condomínio? A gente tem uma equipe lá, hoje interna lá, a gente tem uma equipe lá de 2 pedreiros e 2 ajudantes. Que são fixos? São fixos, porque assim, são demandas que todo dia a gente tem uma ocorrência, a gente chama a OS, que a gente abre lá, tanto das ocorrências dos moradores, como da gente fazer vistorias técnicas também dentro do condomínio. Então, a gente todo dia, sempre a gente faz uma vistoria. E são muitas demandas, desde morador também, desde vazamento. Vai chegar um ponto que as pessoas, o condomínio tem uma dificuldade, quem mora em prédio, que você tem que fazer manutenção no sistema hidráulico. Só que fazer manutenção no meu sistema hidráulico, eu tenho que mexer com o morador de baixo. Eu tenho que abrir o teto dele. Aí, às vezes, ele não permite, ele não está sendo incomodado. Ele só vai se incomodar se estiver tendo vazamento. Enquanto não vazar, ele não permite fazer essa manutenção. Então, era uma coisa que... esse é um desafio dentro do condomínio que a gente precisa vencer de como fazer a manutenção que gera um menos impacto em todos os moradores. Mas essa manutenção tem que ser possível para que evite vazamento, dor de cabeça. Porque às vezes tem um vazamento e ninguém está em casa. A manutenção preventiva ela é essencial para... É essencial. Evita todos os danos. Acontece um vazamento aí... É mais barato. Isso. Aí eu vou lá e abro uma parte no gesso e faço a manutenção no sistema hidráulico, nos ralos, nas conexões na mangueira, eu vou ter um custo pequeno. Agora, dá um vazamento, aí eu molho móveis, aí eu tenho um prejuízo com móveis, reparar a parede, tem vários pontos, que aí sai mais caro. Entendi. E é uma coisa que é entre moradores, né? Que é entre unidades, que é o de uso privativo, que é o uso interno. Então, assim, às vezes ele está ali, ele vai, mora ali, usufrui, mas ele não entende dessa parte da manutenção. A complexidade para entender a necessidade e o quão importante isso é para o condomínio e para a casa dele, né? Isso. Então a gente faz manutenção no sistema de controle de pressão da água, a gente fica verificando a pressão, as válvulas redutoras, como é que tá sendo o fluido. A gente faz a manutenção no sistema de esgoto. Inclusive, dentro do próprio esgoto, sistema de esgoto, a gente monitora qual torre está tendo vazamento de água, está tendo um acúmulo de água, chegando água lá, e aí vamos atacar. Esse monitoramento é eletrônico, não? Não, a gente tem uma equipe que faz o acompanhamento. Então a gente tem um controle de como é que deveria estar aquela caixa de gordura, por exemplo. Ela devia estar no aspecto X. Quando ela está com muita água ali, então está tendo vazamento. Ou tem uma pessoa usando muita água naquele ponto. Então vamos monitorar, vamos ver onde é que está aqui, vamos tentar corrigir, ver o que foi. Então a gente chegou a ter uma unidade que estava fechada e estourou a ducha higiênica. Encheu tudo de água. E aí o apartamento alagou e estava vazando água no ralo direto. Ficou vazando água lá. Então essa unidade chegou a gastar 200 metros cúbicos de água. Vixe, Maria. Porque ficou vazando direto ali. E a pressão da água é grande, né? Então, imagina o prejuízo que é um sistema desse aí. Então a gente tem que ficar acompanhando, monitorando para poder resolver de maneira rápida, assim, para não deixar, para não gerar esse prejuízo. De maneira eficiente. Isso. Então gente, isso é muito importante. E eu admiro, parabéns pelo trabalho, porque o universo condominial ele tem mudado bastante e o que mais tem se falado é a preocupação com a manutenção. É as pessoas entenderem que é mais barato você prevenir do que você remediar. Isso. E
um condomínio como esse, ele para se ter manutenção, tanto da parte elétrica como da parte hidráulica, como da área comum, hoje você tem diversos prestadores de serviço que lhe ajudam, né? Que são Isso. terceirizados, jardineiro é do condomínio. Do condomínio. Né? Então tem questão de jardim, tem questão de tudo. Quais os critérios você segue na contratação de empresas? Você falou um pouco sobre entender qual produto está se predispondo a oferecer para você, mas quais os principais critérios você exige das empresas para que você entenda se são empresas boas, se são empresas que vão dar dor de cabeça, como é que você consegue fazer esse estudo e, claro, dar uma dica para quem está nos acompanhando a entender a importância de saber quem está entrando dentro da sua casa. Exatamente, pronto, aí vamos lá. O que é que eu faço? Eu faço um termo de referência, inclusive assim, sobre a empresa, para selecionar a empresa. Nesse caso, eu vou precisar que ela tenha uma estrutura. E quais são os processos de gestão dessa empresa, se ela realmente está adequada a atender a estrutura que eu tenho dentro do condomínio. Isso é importante. Porque muitas vezes assim, a empresa dá uma oferta de preço, mas ela não tem uma estrutura, ela não tem uma gestão. Vai ficar no achismo, no improviso. Então, eu não seleciono esse tipo de empresa. Então, ela tem que ter uma estrutura. Sempre as empresas têm uma coisa lá que ela vai prestar um serviço, ela diz assim, tem que dar 30% de entrada. Eu não faço esse tipo de contratação dentro do condomínio. Eu contrato empresas que elas tenham condições financeiras de executar o bom serviço, e aí eu faço o seguinte, eu pago à vista, a gente vai lá e contrata. Eu faço a medição e pago daquilo que você executou. Essa prática de dar sempre uma entrada são empresas que não têm know-how, não têm estrutura. Elas precisam suporte para poder atender. Então elas precisam daquele dinheiro para poder fazer a obra. Então elas vão fazer com dinheiro, com recurso do condomínio. Ou com dinheiro Isso é um ponto muito aí importante. assim, você começa a ver assim, essa empresa não tem processo, ela não tem estrutura para poder assumir essa obra aqui. Então ela vai em uma hora, se der qualquer erro aqui, ela vai abrir, ela vai desistir, ela vai sair, ela não vai cumprir aquela... Porque ela não tem estrutura para dar porque ela não tem estrutura para dar continuidade. Está vendo a importância? Então é uma coisa que a gente sempre analisa das empresas. Você tem estrutura, se eu atrasar um mês, você consegue segurar? Aí a empresa disse que não, tipo assim, ela não tem estrutura, ela não está suporte para atender ali. E ali é uma coisa que você sabe que o condomínio é grande e aí, se parar um dia, a confusão é grande. Então, os transtornos então tem empresas que dê toda essa parte de suporte, para não dar dor de cabeça para dentro do condomínio. Isso é muito inteligente da sua parte e o principal é as pessoas entenderem que, de fato, a importância, esse ponto de vista seu da empresa ter suporte para atender, ele é muito importante porque as pessoas elas precisam entender que o condomínio é uma empresa gigante. É uma empresa. Que tem CNPJ e que o síndico ele é o CEO. Ele está ali como diretor, ele é corresponsável, mas tudo pode refletir diretamente no morador. Porque se o síndico ele não faz uma boa gestão, vai vir taxa extra, vai vir custos, vai vir mais coisas para os moradores. Teve uma contratação no condomínio lá que teve um valor alto, né? Valor em torno de R$160 mil. E foi pago à empresa e não foi executado. Então hoje vem se rolando essa situação. E quem está perdendo, quem arcou com isso, foi os condôminos. Então a gente tem que ter essa preocupação. Então, assim, na hora que eu vou fechar a empresa, se ela tem condições, é exatamente para não ter que dar essa entrada, aí você dá a entrada, a empresa não executa, não acontece a situação, e quem vai arcar com esse prejuízo? Então eu estou lá gerenciando um valor, um recurso, que é grande, mas não é meu. É de 906 moradores. Isso. Então, eu tenho que zelar por aquele patrimônio, por aquele recurso que está ali. Então, assim, a gente tem todo um procedimento de questão de segurança. Não, você está dizendo que presta esse serviço aqui, então você tem condições realmente de prestar, de fazer isso aqui. Pronto, você executa, faz, a gente aprova, paga. Resolvida a questão. Aí só que a empresa não tem estrutura para fazer e vem. E acaba acontecendo o que aconteceu. Sempre quer um dinheiro de entrada e não vai ver, não executa. Você sentiu diretamente a dor para poder entender e passar. Mas isso não foi na minha gestão. Não foi em outro condomínio. Foi no condomínio também, mas não foi na minha gestão. Foi na gestão anterior. Foi em outras gestões lá. Mas assim, tu vai aprendendo que... E aí eu fui vendo assim que não vale a pena você fechar o contrato porque você tem que dar 30% de entrada, o X valor de entrada. Se a empresa quer fechar o serviço e existe aquela demanda e realmente vale aquele valor, aquela obra custa, tem aquele valor lá, que existe a metodologia, que eu procuro saber exatamente quais são os métodos que ele vai aplicar naquele trabalho. Aí ele vai trocar a manta. Beleza, vai trocar a manta. Qual é a metodologia que você vai utilizar? Qual é o material que você vai utilizar? Tem um custo X. Então, você tem condições de arcar, de fazer a primeira a ação e depois você faz a medida para a gente, que é de acordo com aquele método, vai lá e faz o pagamento. Não tem condições. Então, beleza. Então,
Não quer dizer que se eu lhe der o dinheiro, você vai executar a obra, que você pode, de repente, ter outras necessidades, usar o dinheiro e quando chegar na hora não ter o dinheiro para fazer aqui o serviço. A gente tá fazendo lá as garagens de condomínio, tá na fase final já, tá com 90% da obra concluída. Já está bem avançado já o processo. Já. Só que assim, esses 90% é o que a empresa fez 70% num tempo recorde de trabalho. E os 10% tá demorado. E a gente paga lá a garagem, não é pago o dinheiro antecipado. Então ele executa as garagens e recebe. Então a gente tem esse dinheiro, os moradores pagaram e a gente fez uma fração lá de pagar em 12 vezes, foram 12 parcelas, para poder arrecadar o valor que quando a garagem estivesse pronta já fazia o pagamento à vista lá da garagem. Então ficou como se fosse um pagamento à vista. Você executa e vai lá e recebe. Só que no final agora a empresa tipo, deu uma cansada. Cansada no sentido de que de falta um pouco de recurso para fazer aquilo. Então a gente contratou uma consultora e a consultora contratou um pré-moldado. E esse pré-moldado não teve a condição de concluir. O recurso de concluir todas as isso. garagens. Não e a gente 6 garagens. Isso. Então quando a gente contratou inclusive a empresa, era exatamente uma das preocupações era se ela tinha condições de entregar. E a empresa o tempo todo ela se prontificou a entregar. Não, independente do que aconteça, a gente vai entregar as garagens. Então, o pré-moldado realmente não conseguiu, porque teve uma inflação de custo de materiais. As nossas garagens ficaram num preço bem muito bom. E aí a própria construtora está comprando material para o pré-moldado fazer as peças para poder entregar. Então, lá dentro a gente fez uma reunião com eles assim, ela garantiu, independente assim, eu não vou ter lucro. Mas vou entregar as vagas de garagem, porque assim, quando a gente firmou o contrato, isso foi perguntado diversas vezes a questão da condição. Então eu tenho estrutura, eu tenho patrimônio suficiente para poder ir lá e fazer. Eu não vou ter lucro. Mas assim, imagina que se eu abandono essa obra, e é um condomínio grande, é uma referência, como vai ficar o nome da minha empresa diante do mercado? É verdade. Então, se eu fechei ali, eu tenho que honrar com aquele compromisso ali, eu tenho que fazer isso aqui. Aí eu não vou ter prejuízo, porque assim, dentro da obra a gente teve diversas intercorrências, diversas dificuldades que a gente teve lá. Então, às vezes devia ter parado, ter revisto as situações, erros de projeto, a construtora, o projeto nenhum bate que foi entregue esse projeto lá. Mas assim, ela vem entregando uma boa parte e vai concluir. Mas você vê assim, se a gente, às vezes eu penso assim, se a gente tivesse pago o dinheiro, entendeu? A dor de cabeça estaria sendo aí, e assim, a empresa está entregando, ela está honrando o compromisso lá e a gente está lá com o dinheiro, aí ela faz, a gente vai lá e faz esse pagamento, tudo de acordo, tudo certinho lá. Como foi combinado. Mas se eu tenho pago esse valor, tava o condomínio todo em cima de você. Em cima de mim, porque eu tinha feito o pagamento e tá aí agora a empresa não vai entregar aquela cobrança todinha. O dinheiro tá lá, fica escutando a conversa, a empresa tá lá para entregar, ainda fica a reclamação do pessoal cobrando as vagas de garagem. Imagina se tivesse ao contrário, né? Então, essa é a importância de a gente fazer realmente assim, qual empresa eu vou contratar, se ela vai me dar aquele suporte. E mesmo assim, mesmo que a empresa veio dar suporte, ainda tem esse... Está mostrando suporte, mas ainda assim enfrenta dificuldade. Enfrenta a dificuldade. Até mesmo pelo mercado, né? Tem essa questão da inflação, tem a questão que tudo subiu. Então, o aço, desde quando eles pegaram a obra, o aço já teve uns 6 aumentos. Olha aí. Pra você, e das garagens ali... E você não conseguir repassar esse valor. Isso, imagina chegar para o morador e dizer assim, a gente vai ter que repassar aqui 30% de reajuste. É a confusão na seda, que eles não querem pagar. Só que uma coisa interessante, que às vezes a gente não percebe, é o seguinte. Cada vaga de garagem, ela custou em torno de R$3.100. Tá? Uma unidade, um apartamento, ele era em torno de 250, de 2 quartos, de 280 a 300 mil. Hoje ele vale 400 mil. Porque hoje tem garagem, tem um conforto. Quando eu vou sair de manhã, no meu carro lá, o carro tá frio, entendeu? Isso é uma qualidade de vida, isso é um conforto que isso não existia lá, não tinha. E hoje tem, hoje. E aí as pessoas quando chegam, que vê as garagens, que vê aquela realidade ali, e são robustas, então isso valorizou demais o imóvel. Agora, qual é o melhor investimento? Eu invisto 3 e eu tenho um aumento de 100 mil dentro de valorização da minha unidade. Exatamente. Então, às vezes, assim, a gente tem que ter o morador tem que ter essa consciência de que muitas vezes não é só gasto. Eu estou investindo para que meu imóvel tenha valorização. Então, em vez de eu estar botando dinheiro na poupança, que se botasse esses 3 mil na poupança, ele não estaria R$3.300. Quando for conseguir ganhar esses 100 mil reais, vixe. Isso, não daria esse valor lá na poupança. Então, você vê, ela fez um investimento que hoje tem uma valorização dentro da unidade. Tem que ter valorização do imóvel ali. Então, se lá hoje no condomínio, se disser, vou vender apartamento, com 2 dias você dá sem apartamento.
E hoje o mercado imobiliário, ele exige muito. Porque para quem não sabe ou não entende, como é que funciona? Os investidores, as pessoas que querem comprar a primeira casa, o primeiro apartamento, ou querem comprar para investir, eles buscam entender como é que está a situação financeira do condomínio. Se tem, como é que está as certidões negativas, se tem certidão negativa, como é que está a situação. E isso implica diretamente no valor do seu apartamento. Isso. Se pega um apartamento de R$ 250.000 e o condomínio está enfrentando problemas judiciais, está tendo algum tipo de problema com o funcionário, ou o condomínio não existe uma boa manutenção, esse apartamento vai reduzir para R$ 180.000, R$ 160.000, tranquilo. E é difícil vender. As pessoas que vão comprar, elas não querem ter dor de cabeça, elas vão pesquisar, elas vão estudar. Quem está comprando está fazendo esse estudo. E para que o condomínio que não tenha uma boa manutenção, desvaloriza muito. Isso é um fato. Exatamente. E não consegue vender. Então, assim, a manutenção hoje no condomínio ela é primordial, porque ela mantém a valorização. É essencial. Então, você chega assim... Então, o primeiro ponto lá é a segurança. Ele quer ir porque ele quer ter segurança. A segurança também inclui ele saber que a manutenção do condomínio do prédio está ok. Então, a gente pode falar em manutenção, mas não é manutenção. É que ele quer segurança. Exatamente. Então, a segurança tem N fatores, desde o sistema de portaria, desde o sistema de monitoramento, de câmara, de cerca elétrica, dos vigilantes, como também ter a manutenção em dia, para que ele não seja surpreendido com vazamento, com a manutenção, com a coisa quebrando, entendeu? Então, isso também tem que estar tudo incluso lá, atrelado na parte de segurança. Na parte da gestão. É o trabalho que a gestão executa para fazer um bom trabalho. Isso. Para que ele possa usufruir daquilo com toda a segurança do mundo ali e não ter dor de cabeça lá. Então, isso é muito importante, essa sua fala, Ozami, esse seu testemunho, na verdade, é para que as pessoas entendam da importância da manutenção. Hoje existem diversas empresas, existem diversos palestrantes, pessoas que falam sobre esse assunto e muitas vezes os gestores ou até mesmo os moradores não entendem o quão é importante ter uma boa manutenção e o quão é importante existir uma boa gestão. Porque se o gestor ele não for um bom gestor, ele vai deixar a manutenção cair. Isso, porque a gente faz a manutenção e toda manutenção tem um custo. E aí ele diz assim, não, está gastando demais. Não está gastando, a gente está investindo para que você tenha uma valorização do seu imóvel. Porque se não faz a manutenção, lá na frente vai ficar pior. A preventiva é melhor do que a corretiva. Isso é verdade. Então a gente sempre procura fazer sempre de maneira preventiva para não ter corretiva. Então a gente se preocupa desde o plano de manutenção todinho para que esse ferramenta funcione. E para os corretores, quando chega e vão vender e ver que aquilo está funcionando, tá ok? Começa pelo jardim. Você chega a ver a portaria, o negócio funcionando muito bem. Aí você vê o jardim muito bem arrumado. Eu, particularmente, faço visita lá ao condomínio, né? A gente senta para conversar. O fluxo ali de encomendas é gigantesco. E o fluxo na administração também é bem grande. São quantas pessoas que lhe ajudam na administração lá? A gente tem 4 pessoas dentro da gestão lá. 4 pessoas na administração? Diretamente, mas acaba tendo mais indireto que acaba contribuindo lá, mas tem 4 pessoas lá direto para poder fazer o atendimento dos moradores. E inclusive a gente tem um setor de correspondência, que é assim, para fazer um controle, para ter mais segurança. Tem um setor de correspondência lá, é verdade. Porque assim, você não consegue imaginar quantos BO tem com correspondência. Não consigo. O morador pode comprar um telefone e ter chegado lá um tijolo. E a responsabilidade pode cair para o condomínio que recebeu. Condomínio, isso. Então a gente tem todo um cuidado, desde a entrada dessa pessoa, do entregador, lá na portaria, desde lá a gente começa a monitorar ele lá da portaria até a entrega dele lá no setor de correspondência. Então, quando tem um questionamento, a gente faz todo um monitoramento, filmagem todinho de tudo que aconteceu para provar, tá aqui, ó. Nossa responsabilidade era cuidar e receber da maneira. Se está violado, se está qualquer coisa, tá aqui provando que como essa embalagem chegou e de como chegou. Então a gente tem todo esse processo de como é que funciona dentro do Conselho de Correspondência também a gente tem. Isso que é um desafio para alguns condomínios, é a questão das correspondências. As compras online estão imperando, né? As pessoas estão comprando muito online. E quando tem 906 famílias comprando, imagina o fluxo de pedidos. Então a gente tem assim, quando tem uma Black Friday, minha amiga, aí é uma loucura. Vixe, Maria, é o Natal lá dentro. Final de ano é uma loucura, assim. Então acaba tendo que botar uma outra pessoa para dar suporte, para agilizar os processos, para poder receber esse material, porque o pessoal sempre quando quer comprar, e aí às vezes chega o aviso lá, a gente tem assim, o morador só pode vir pegar quando chega o comunicado do condomínio. Porque pode acontecer da empresa comunicar, seu produto foi entregue, mas ele foi entregue, muitas vezes o entregador está chegando na portaria.
Aí ele comunica que foi entregue. Só que o setor de correspondência ainda não fez Não fez a averiguação. a averiguação todinha de receber, de protocolar aquele produto para poder entregar ao morador com segurança. Então, o morador só pode pegar quando chega realmente lá o aviso do condomínio, que ele seguiu o protocolo. Aí tem um morador que às vezes quer chegar lá e recebeu e já quer que abra para poder ele receber. Aí ele quer infringir uma norma da gente tem de questão de segurança. E se ficar abrindo, perde o controle. Então a gente não Tem que ser rígido. tem que ser rígido nessa parte, porque assim, não é que a gente quer ser rígido, quer ser melhor. Não, é que aquilo é segurança para ele mesmo. É essencial para o bom funcionamento desse processo. Isso. E eu entendi que o seu trabalho ele segue processos. E até uma dica para quem está nos assistindo: busque seguir processos, otimizar sempre, né? Isso. E aí educar o morador que existe esse processo é por segurança dele, é para melhoria. Perfeito, perfeito. A gente falou aqui de Natal e esse cara aqui, ele é o rei das festas de condomínio. Você tá até audacioso em falar que você é o rei. Porque o condomínio, ele sempre tem eventos, sempre tem festa. Você sempre investe muito, né, na gestão, na qualidade de vida dos moradores. E essas festas, para você fazer uma festa numa cidade, numa pequena cidade como o Condomínio Clube, existe muito desafio. São assim, tem diversos desafios lá que a gente tem, desde assim, do planejamento, a gente faz um planejamento, um checklist de tudo que a gente quer entregar naquela questão daquele evento. E às vezes, por mais que você planeja, vai acontecer em um momento que não vai acontecer daquela forma lá. Porque sabe como é que é lidar com o ser humano. Sempre às vezes acontece um imprevisto. Mas a gente sempre está ali planejando, analisando, todos pegando experiência para ver o que a gente vai fazer, para que o morador ele tenha uma experiência com segurança dentro do condomínio. Entendi. E para quem está nos assistindo, para quem é síndico, para quem é gestor, qual o passo a passo, diante da sua experiência na realização de eventos, eles devem seguir para que eles consigam fazer um evento com segurança? Porque esses eventos, ele é essencial dentro do condomínio, além, claro, da confraternização com os seus vizinhos e pela segurança, porque eu estou dentro de casa. Isso. Mas para que isso aconteça de forma segura, existe um passo a passo, existe um protocolo a ser seguido e seria de grande valia se vocês passassem para quem está nos acompanhando. O primeiro ponto que a gente analisa é assim, por mais que eu tenha 906 unidades, tenho 3.600 moradores, eu sei que todo esse público não caberia dentro do evento e todos não vão. Então, a gente tem uma base da quantidade de pessoas que querem usufruir daquele evento. Então, primeiro tem que ser feito um cálculo de quem quer participar, quem tem interesse. É isso. Pode ser que eu tenha Para até mesmo entender a magnitude, né? Isso, daquilo que você vai fazer lá. Vamos supor que eu vou fazer um evento. Se fosse fazer um evento num prédio que tem 20 apartamentos, tem 50 pessoas morando. Então, a gente calcula que 25% vão participar do evento. Então, a gente vai ter 12 pessoas participando daquele evento. Então, é um evento para 12 pessoas. Então, qual é a estrutura que eu vou ter que oferecer para essas 12 pessoas? Aí, se eu tenho lá 3.600, se eu calculo que 20 pessoas vai falar, a gente calcula em torno de 700 pessoas, 600 pessoas vão participar daquele evento ali. Então, o primeiro ponto é estudar a quantidade de pessoas que vai para você fazer. Isso, para fazer, porque aí que condomínio ele não tem fim lucrativo, a intenção não é ganhar dinheiro. Então, é fazer rateio de despesa. Então, a gente vai fazer um cálculo de quanto é que seria o evento para aquelas 600 pessoas, oferecendo toda a questão de segurança, a infraestrutura, e aquilo vai ter um custo X. Então, aquele custo é o que te rateia entre aquela quantidade de pessoas lá. Então, aí, a partir de chega nesse contexto aqui, a gente começa a negociar com parceiros, com banda, com outras pessoas, para poder a gente conseguir reduzir o máximo esse custo para ter o menor impacto. Consegue patrocínio dos parceiros? Alguns a gente consegue. Eu não gosto muito da vez do patrocínio, porque assim, depende, se ele patrocina, ele vai entrar com uma coisa, ele vai ofertar alguma coisa lá para o morador lá, ele vai vender, beleza, que assim, aí ele está se comprometendo que é um processo de venda dele. Mas às vezes se eu chegar para as empresas e ficar pedindo patrocínio das empresas, não tem nada de graça, né? Tudo tem Não existe jantar grátis. Né? Jantar grátis. Então assim, se a empresa está patrocinando, ela quer algo em troca. Então a gente sabe disso e a gente eu não pacto muito com essa ideia de ficar ali com as empresas. Então eu prefiro, dentro do nosso processo, tem que ser bem transparente. Então, se vai ter um custo X, a gente tem X aqui, ponto. É isso aqui que a gente vai dividir, ratear em todo mundo que vai usufruir da festa. Ter experiência. Então, a gente sempre foca nesse ponto. Às vezes, assim, poderia ter uma festa mais econômica, mas beleza, eu vou sair pegando patrocínio e fazer de todo um comércio dentro do condomínio. E aí não é essa a intenção. Que não é a intenção. A intenção é que as pessoas venham e tenham a liberdade de consumir, usufruir aquilo que ela realmente tem interesse. Eu quero levar. Tá tudo certo, pode levar, entendeu? Eu queria que vendesse lá. Beleza, a gente bota lá que vai ter para vender também.
Agora tá São João. Vai ter festa de São João. Vai ter festa de São João. Dia 28 de junho. 28 de São junho João no vai ter Central nosso Park. São João do Central Park. E o São João do Central Park, ele é É conhecido, viu? É arretado. conhecido. São duas festas que a gente tem em Boa lá, grande, que é o São João e o Réveillon. Então, sempre assim, são as festas que tem o maior público que eles vão lá e frequentam. Então, a gente vai se preocupar com toda aquela estrutura todinha lá, desde de banheiro de acessibilidade, da questão de segurança, bombeiro civil, a licença, ficar tudo ok. Tem que ter as licenças para a realização do evento. Tem. Porque assim, você não pode... Quais são essas licenças? A licença é a parte de bombeiro, da liberação. Sim, da liberação porque do tem que Corpo de ver, Bombeiros. a gente tem que criar acesso, facilitar. No caso de uma briga ou de uma... Não é explosão, mas um acidente, alguma coisa, como é que vai ser escoado, como é que vai ter os corredores de segurança daquela questão do evento. Por mais que seja numa quadra, numa área livre, mas tem que ter toda uma parte... Tem que ter um acompanhamento do ambulância. Eventos desse porte, alguns são necessários. Alguns são necessários. Aí, não necessariamente, mas a gente tem toda uma parte de aparato. Aí a gente contrata uma equipe que vai ficar lá dando suporte. Então eles ficam lá acompanhando. Do início ao final do evento, para qualquer eventualidade, qualquer emergência, eles estão ali para atuar. Então, existem desafios, mas agora vamos falar sobre os benefícios. De forma didática, quais os principais benefícios da realização desse evento na convivência no condomínio? O principal benefício às vezes, assim, imagina eu ter uma comunicação com todos os moradores dentro das suas unidades. Esse é difícil. Então, aí, qual o benefício de um evento desse? A gente consegue ter uma socialização, a gente consegue se comunicar com o máximo de pessoas ali naquele evento. Então, eu não faço um evento para fazer um evento e ficar lá nos bastidores, sentado ali, só olhando, não. Conversando. Então, é o momento que eu tenho para poder conversar com todos os moradores pessoalmente, ir lá e conversar, entender qual é a necessidade deles, o que é que está pensando, o que é que eles poderiam ver de melhoria, pegar o feedback. Então, é um momento onde eles também conversam entre si, como são 8 torres lá. Então, às vezes, um amigo mora na Torre 8, um mora na Torre 1, um momento onde eles se reúnem também para conversar, para bater um papo. Então, tudo isso aí são a parte dos benefícios que tem a socialização, que tem essa integração. Claro, a confraternização, as pessoas se conhecerem. Eu, particularmente, morei em condomínio muito tempo, eu já moro em casa. Eu morei 1 ano em um condomínio e que eu não conhecia meu vizinho de porta. Isso, aí a intenção é exatamente que as pessoas desçam e vejam assim, se conheçam e saibam muitas vezes o que... Tem um médico que mora ali, tem uma pessoa que é um enfermeiro, que pode dar um suporte, que pode ajudar... Então, tudo isso aqui a gente vai integrando, que tenha dentro ali, eles se ajudem entre si, dentro da comunidade. Tem os seus desafios que tem, como qualquer evento, né, na realização, tem a grande responsabilidade, porque toda a responsabilidade é do síndico, civil e moral, dentro do condomínio, a responsabilidade é do síndico. Então, não é fácil. Existe... Isso. E para ajudar também, assim, sempre monta uma comissão de eventos. Sim, então, tem esse detalhe da comissão de eventos. Então é interessante, viu, gente? A gente tem essa comissão de eventos porque divide muita coisa, assim, em termos de trabalho. Eu tenho lá a minha subsíndica, ela me ajuda muito, ela gosta da parte de eventos, então, assim, eu até deixo muita coisa para ela ir resolvendo aqui com o pessoal. Então, a gente monta essa comissão e vai delegando. Você vai cuidar dessa parte de segurança, você vai cuidar dessa parte de decoração, você vai cuidar dessa parte de contratação, vai fazer pesquisa aqui de banda, vai fazer... pesquisar os adereços para a gente poder fazer o incremento da festa, quem são as pessoas que vão poder participar e atuar para que aquela experiência seja boa. Então a gente vai dividindo, delegando, depois a gente sempre se reúne, quem participa da comissão de eventos é o que mais tem reunião. Então a gente se reúne para ir entendendo o que tem isso, tem essa possibilidade, tem aquilo, quais são os custos, o que é que a gente consegue diminuir, como é que a gente faz. Então a gente vai analisando várias possibilidades para chegar ali. Para chegar no consenso. Para chegar no consenso. Para quem está nos acompanhando. E o principal, que assim, tem um detalhe, é que o evento não é do síndico, o evento não é meu, o evento são dos moradores. Isso. Então o foco tem que ser na experiência do morador. Então ali não é uma festa para administração, que nem diz. O foco ali é um evento. Não é uma festa de Osami, é uma festa do Central Park. Do Central Park, exatamente. Isso é muito importante. Isso é a parte mais importante, que é assim. Então é uma festa onde todos têm que ter uma experiência única deles ali, entendeu? Entendi. Então, olhe para essa câmera. Para quem está acompanhando você agora, e diga 5 pontos essenciais. Tá chegando São João. Conte 5 passo a passos. Que é, porque eu entendi. A primeira é a perspectiva de pessoas.
E a partir disso tem o quê? Olha para cá e diga para quem está em Pronto. casa. Primeiro ponto, você entender a quantidade de pessoas que vai ter no seu evento. Esse é o primordial você saber. E segundo ponto, começa você fazer o planejamento do que você quer entregar para essas pessoas. Para daí você fazer o levantamento, uma previsão orçamentária de quanto é que vai custar esse custo. Então, seria o terceiro. E daí, do quarto, seria assim, quem são os parceiros, quem são as pessoas que podem fazer uma oferta, participar com você para reduzir esses custos. E daí, então, você começa a montar toda a infraestrutura de comunicação para divulgar o seu evento. Junto sem com divulgação, junto com a comissão. Sem divulgação, sem comunicação, não tem evento. Não tem evento, tem Entendeu? que ter. Então tem que ter a comunicação e a divulgação. Então tá aí, gente, tá uma dica de ouro para você que quer fazer o evento dentro do seu condomínio, que já fez e enfrentou dificuldades. É um passo a passo que relativamente é simples, que não é, existem desafios, existe todo um processo. Evento, ele é muito pode acontecer muito imprevisto. Pode. Um imprevisto que aconteceu. No Réveillon do ano passado, a gente fez uma previsão das experiências que a gente vinha, só que o ano passado a prefeitura lançou o Réveillon lá em Ponta Negra, com a extensão da orla lá, né? Que ele Isso, fez. da Engorda. Então ele promoveu um Réveillon lá na Engorda gratuito para todas as pessoas. Então, as pessoas deixaram de ir para o condomínio para ir para a Engorda. Não sei se elas teriam essa mesma experiência de ir novamente. Deixar de estar ali numa mesa confortável, com segurança, curtindo ali na sua mesa, tá bem pertinho de casa, para ir para a Engorda, ficar em pé com a cadeira, levando um cooler, andando. Não, porque estacionamento eu não fui, mas quem foi disse que sempre Então, estacionava com 40 minutos de caminhada para poder chegar até lá. É isso. Então, assim, a insegurança, a situação que aconteceu, por mais que eles investem naquilo ali, só que é um público grande que está acontecendo naquele evento. Isso. Então, essa diversidade acaba ocasionando várias situações. Porque numa festa dessa é muito bom. Você fica bêbado, você sai se arrastando até o elevador, vai pra cá. Vai pra casa. E às vezes a pessoa fica bêbada, deixa às vezes leva seu cooler, deixa o cooler ali, vai pra casa, e no outro dia tá segurando, sabe que vai estar recebendo ele de volta. Vai receber. Vai receber ele de volta. Isso é. Teve um morador lá que ele foi pra Engorda, aí levou suas caixas. Aí ele deixou a caixa pra falar com a pessoa, quando voltou a caixa não tava. Quando ele virou pra pegar a caixa não tava mais. Misericórdia. Foi. Aí, se tivesse em casa... Se tivesse em casa, tava seguro. Então, esse é um desafio que a gente tem que entender também. Quais são os eventos, por exemplo, São João. Todo condomínio faz um São João, tem vários eventos. Então, a gente tem que ter cuidado de quais são os eventos que estão acontecendo, porque as pessoas vão se dispersar, vão para outros eventos também. E muitas vezes ali tem as famílias que estão ali dentro do condomínio que vão para a família em outro condomínio. Então, estão todos os detalhes que a gente tem que se atentar para fazer com maturidade e com segurança o evento. E fazer de forma sábia. Isso mesmo. Isso é de grande valia, viu, pessoal? Aprenda, absorva essas dicas. E falar sobre dicas, pelo que eu conheço, a gente tem um relacionamento com a Siga-me, tem o Somos de Casa, que a gente sempre está lá no condomínio, tem a visita, sempre faço uma visita ao Ozami. E o que eu mais admiro de verdade no seu trabalho é sua busca incessante por conhecimento. Porque o conhecimento, assim, você só consegue ajudar, consegue tirar a dúvida, entender as pessoas se você for atrás do conhecimento. Eu não posso me engessar e achar que meu padrão, aquela maneira de pensar é a verdade absoluta. E não é. Então, assim, quando eu vou atrás de conhecimento, eu vou procurar aprender, então eu começo a entender qual é a dor da outra pessoa, do morador. Então, eu começo a entender o que é que ele quer, quais são os desafios que ele tem, e como é que a gente, dentro da gestão, o que é que a gente pode ajudar. E, claro, pensando de maneira coletiva, que um condomínio, ele é coletivo, então não pode ser uma coisa individual. Então, a gente escuta, tenta colocar de uma maneira onde a maioria também se coloca naquele posicionamento, e a gente vai tentar ajudar naquele ponto. Perfeito. Então, o conhecimento, assim, ele não para. E quanto mais você estuda, mais você vai entender, vai buscar, aí você vai aprendendo os desafios e como facilitar para ajudar essas pessoas a ter essa comodidade. Entendi. E você é um cara que sempre está buscando conhecimentos. Quais os principais cursos, quais os principais conhecimentos que você adquiriu em livros, em cursos, em treinamentos, que mais lhe ajudou na gestão? Pronto. Eu, formado em administração, então peguei todas aquelas bases, as teorias da administração, que vem estudando desde a Revolução Industrial até chegar aos moldes de gestão hoje focado em pessoas, né? E aí eu tive apesar de ter feito vários cursos na parte de PNL, de coach, de hipnose, também tem um livro que chama-se o ABC da Gestão,
ABC da gestão. É ABC da Gestão, que o autor Tá aí, é o professor, professor Kleber Nóbrega. Tá aí, pessoal, uma dica de livro aí para vocês Esse lerem. livro, ele criou, inclusive assim, conversando, ele tem conceitos, princípios e ferramentas que todo gestor precisa dominar. Ele tem conceitos, princípios e ferramentas que todo gestor precisa dominar. Porque quando você domina essa parte, você consegue ir dar um próximo passo, ir para outro nível, para outra situação. Então, ela tem, por exemplo, esse livro tem, ele trata em 15 ferramentas. A gente chama ferramentas que são em planilhas editáveis, mas assim, eu tenho lá, eu quero fazer, linkar objetivos a metas. Então, se eu disser assim, às vezes a pessoa diz, qual é o seu objetivo? A pessoa, eu quero ganhar 1 milhão. Então, 1 milhão é número. É o número. Então, isso é uma meta. E a meta tem que ser, a gente, vamos assim, tem na meta ela tem que ser específica, um método SMART. Ela tem que ser específica, bem detalhada. Então, você vai entender qual o conceito de objetivo. O objetivo é qualitativo. O que é que você quer com a qualidade com aquele objetivo? E a meta é número, que é quantitativo. Qual o resultado, qual o passo, quanto é que eu vou precisar de recursos, quanto é que eu vou precisar investir, quanto é que eu vou precisar de horas, o que é que eu vou ter para fazer, quais são os recursos que eu vou precisar para atingir aquela meta. E a qualitativa não. Qual é a qualidade? O que é que eu vou ter com aquele ponto, naquele objetivo? Então, você vai entendendo aquilo, aí você vai criando os conceitos, criando as coisas e vai inserir dentro da ferramenta para que no final você tenha seu plano de ação. E aí o que é que eu vou fazer agora? Então, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é ter, se eu disser assim, eu tenho que ter a satisfação de 80% dos moradores. Para isso eu preciso fazer o quê? Então, você vai mapeando. Então, aqui ele está o objetivo lá, qualitativo. E dentro da meta é tipo assim, eu tenho que fazer o plano, tenho um plano de manutenção, tenho que manter a manutenção em dia, tenho que atender a ocorrência dos moradores em tempo real, tenho que fazer quais são os pontos que eu tenho que fazer e chegar dentro da equipe. Esse é o nosso trabalho, nosso foco, nossa prioridade é isso aqui. Então, esse livro ele ensina desde esse passo a passo, desde quando você remontar os objetivos até chegar no plano de ação. E depois do plano de ação acabou não, aí depois a gente vai fazer reuniões. Então, desde a reunião a gente tem ele tem uma parte que chama-se reuniões produtivas. O livro ele vai superficial. Aí ele tem também até curso falando sobre reuniões produtivas. Então, se eu vou fazer uma reunião, se eu vou fazer um aniversário, ela é uma reunião. Então, quais são as pautas, quais são os objetivos que eu tenho naquela reunião? É um aniversário de 5 anos, beleza. Mas o que é que eu quero com aquele aniversário? Eu quero atrair a família, eu quero entregar essa experiência. Então, tudo você vai pautar e ver tudo que você precisa para que aquele evento seja realizado e você vai delegar aquilo da melhor maneira. Você vai se comunicar para quem vai lhe ajudar no evento a entregar aquela experiência realmente daquilo que você deseja no seu evento. E isso tudo tá fluindo. Então, também tem esse ponto que a gente vai fazer reunião, tem que ter uma pauta, tem que ter um objetivo. Então, esse livro, quando a gente vem estudando de gestão, então, eu não gosto... As pessoas falam assim, síndico era uma coisa que foi criada para dizer assim, é uma formalidade jurídica para o condomínio, de aquela questão do síndico. Então, eu gosto de me posicionar mais na questão assim, gestor condominial. Então, vem da gestão. Eu gosto de dizer que gestão muda o mundo. Verdade. Quando você domina a gestão, que você entende de gestão, então, gestão você não faz... Exatamente. Você não faz gestão só para o condomínio, você faz gestão a partir de você, a partir da sua vida. Então, você vai fazendo gestão daquilo que você tem e vai aplicando a metodologia desde a sua empresa, dentro do condomínio, desde a comunicação com os moradores, desde a comunicação com os parceiros, com o prestador de serviço. Então, você vai fazendo gestão daquilo ali para que, assim, na verdade, não tenha um interesse pessoal. Existe uma metodologia, existe um método, existe uma razão daquilo que vai acontecer. Então, de quem é a culpa? É do método. Se deu errado, porque você não aplicou a melhor metodologia. Entendi. Então, você tem que saber, assim, qual o método que eu vou utilizar para que eu entregue essa metodologia de forma correta. E isso facilita muito a questão de trabalho, porque a gente vai seguindo assim. Existe todo um roteiro. Se eu seguir aquele roteiro, seguir aquele método, vai chegar um resultado. Pode ser satisfatório ou não. Aí a gente vai aprender e vai ver onde é que vai melhorar. Que aí também a gente vai chamar-se de PDCA, né? Vai para a gestão de novo, volta lá no PDCA e vê qual foram os pontos errados para a gente fazer a correção e ir melhorando. Então, por isso que assim, conhecimento é um aprendizado contínuo. Todo dia tem tecnologia, tem coisas novas e a gente não pode, às vezes, se encantar e achar que aquilo ali vai melhorar, vai mudar. Não, aquilo ali é uma ferramenta que a gente tem que analisar se ela realmente vai se enquadrar, se vai se encaixar e quais são as dificuldades que a gente vai ter para implementar para que aquilo tenha benefício. Então, tudo isso a gente tem que ser analisado, não pode ser já jogado e achar que tem que ser daquela maneira e achar que principalmente, não achar que você sabe de tudo e que você tem a verdade absoluta. Escutar, você aprende mais do que falar. Isso é verdade.
Isso é verdade. Tanto que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. É. Exatamente para ouvir mais. Quando você tem uma boa escutativa, você escuta bem, você entende bem a situação para poder julgar no seu ponto de vista e para poder depois falar. Bom, tem um detalhe, você nunca pode julgar. Você nunca pode julgar. A pessoa está falando, ela está reclamando, ela está falando ali, você tem que fazer a sua escuta e entender que aquilo é a verdade daquela pessoa. E respeitar, você respeita aquela opinião da pessoa. Mas se eu julgo, eu estou dizendo, eu estou se valendo da minha crença, do meu padrão, que eu estou com a verdade absoluta. Isso é verdade. E não quer dizer que eu estou com a verdade absoluta, tá entendendo? Exatamente. Naquele momento a pessoa tem aquela razão dela. E a gente tem que respeitar aquele momento, aquela razão dela. Osami, muito obrigado pela grande participação. O nosso papo foi muito enriquecedor, com muito conteúdo. Foi um grande prazer tê-lo aqui no Siga Me Cast. E claro, deixe suas redes sociais para que as pessoas possam acompanhá-lo, possam entender mais o seu dia a dia, entender qual trabalho você realiza e, claro, ganhar conhecimento. Claro, obrigado. Quero agradecer também aqui ao Siga Me Cast ali pelo convite aqui, pela participação. Foi um grande prazer. E assim, redes sociais, eu uso um pouco do Instagram, então é o que eu vou dar aqui o Instagram. É o @Osami_Oliveira. Apesar de eu trabalhar com as redes sociais, eu acabo... Aquele velho casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu uso mais para os outros e não faço muito a minha. Eu gosto mais assim, de entregar resultado. Então, e gosto de conhecimento, então não gosto muito de estar na exposição. Sim, entendo. Mas assim, é importante você ter lá redes sociais, você divulgar, fazer seu trabalho. Então, as pessoas assim, acompanhar, né? então eu sempre posto, sempre boto as coisas lá, as informações lá no Osami Oliveira. Então, as pessoas sempre... No Instagram é Osami Oliveira. Isso. Então, pessoal, segue lá o Osami Oliveira. Mas também não esquece de seguir o Sigame.condomínios. Não esquece de nos acompanhar no Sigame Cast. Sempre curta, compartilhe. E o principal, comente todos os posts para que a gente possa entender qual conteúdo trazer para vocês, para que seja válido e consiga agregar cada vez mais valor na sua gestão, na sua convivência, porque tudo sobre informação, dicas e soluções para o universo condominial você encontra aqui no Sigame Cast. Até lá!